paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Zacarias, capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, nesse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Parábola do bom pastor. Quem é esse? Jesus. Uma referência muito forte de Zacarias. Fui vendido por 30 moedas de prata. A mesma profecia de Isaías. Deus fala, Deus confirma, Deus cumpre. Apacenta as ovelhas que são destinadas para a matança. São aquelas ovelhas que não conhecem Jesus, que não querem ouvir falar de Jesus. Essas são rebeldes, essas são destinadas à matança. Você quer morrer? Você morra. Você quer viver? Você viva debaixo da minha graça. Deus quebra a vara da graça. Deus quebra a vara da união. A vara da graça, nesse caso, seria Israel, a nação que não reconhece Jesus, então não tem graça para eles. E também a vara da união. Estou separando vocês, Judá e Israel. Até hoje nós ouvimos falar de Israel, Israel povo, mas o judeu é o separado, é o que foi cativo. Quem são os judeus? São nossos irmãos adotados, digamos assim, porque Israel, expliquei lá atrás, é o povo escolhido, é o filho escolhido de Deus. E nós, como igreja, somos os filhos adotados de Deus. Estamos agora debaixo da graça de Deus porque nós reconhecemos Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eles, por causa de um engano, por causa de ideias erradas, não reconhecem. Mas Deus ainda está de braços abertos, esperando pela conversão do mundo inteiro. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã,
mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Agora, um falso pastor, aquele que fala que é pastor, mas que não apacenta, que não cuida. Eu falo às vezes assim: a pessoa conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, conhece Deus e faz tudo errado. Você corrige uma vez, você corrige duas. Tem ovelhas que elas se convertem, que elas se arrependem, mas não querem saber. Não, eu estou na minha, eu quero ficar na minha, então fique na sua. Eu não vou fazer igual Moisés que se matou ali por um povo rebelde. Quantas vezes Moisés não orou pelo povo, intercedeu pelo povo? O que o povo fez? Maltratou tanto Moisés que ele perdeu a paciência. Bateu na rocha no momento em que era para falar com ela. E agora, quando é uma ovelha que não conhece, que quer aprender, que quer caminhar, essa é diferente, você tem um trato diferente. E aqui é rebelde, que você fala, não faz isso, olha assim é errado, com todo carinho você corrige e a pessoa ainda vai e olha para você de cara feia. Não tem jeito, né? Se você vê a situação hoje, é rebelde. O que o pastor manda fazer, a ovelha não faz. E junta com outra ali que também não tem muita noção do assunto, e as duas começam a fazer divisão. E o diabo sabe que um reino subdividido, ele não vai para frente, ele não progride. A tendência é afundar. E o que o diabo quer mais fazer é afundar a igreja de Deus. Capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus aqui está falando de Jerusalém, a salvação de Jerusalém. Agora vocês são um galho fraco, mas eu tornarei vocês uma pedra forte, que esmiuçará, que esmagará todas as nações, os seus inimigos, digamos assim. É assim que Deus faz conosco. Às vezes, como Davi, que ele disse aqui, era fraquinho, era ranzinzo, mas quando ele colocava Deus à frente dele, aquela pedra se tornou uma rocha, tão forte que abateu Golias. Golias caiu desmaiado, e Davi, com a própria espada de Golias, cortou a cabeça dele. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus fala, agora vou eu lutar pelo meu povo, ele levanta o mais fraco. E esse mais fraco se torna muito forte. E esse muito forte é que dá a salvação para o povo de Deus.
e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, referência muito forte a Jesus Cristo. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. É muito forte. Vocês estão rejeitando o meu filho, e vocês prantearão, vocês chorarão, cada um isolado, um aqui, outro ali, todos vocês prantearão.